Pessoal, às vezes você está reclamando da situação complicada que você está passando, principalmente com esse governo que provavelmente, se você está me assistindo, você não gosta muito. Mas você já parou para pensar na situação do Maduro? Pois é, o Maduro teve diante, do poder por vários anos. E a batata dele está assando. Ele achou que 1 ou 2 dias de repressão da guarda bolivariana contra as pessoas já ia resolver tudo. Já são 3 dias e o povo não recua. A batata dele está assando. A coisa está cada vez mais complicada. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar também sobre as declarações do Lula, que tiveram várias repercussões internacionais e nacionais também. Os jornais, aqueles jornais da mainstream que costumam passar pano para o Lula, não o fizeram. E o Lula foi detonado, mas literalmente detonado pelos jornais e por aqueles que sempre passaram pano por ele, né? Pois é, o Maduro, a verdade é que ele está indo para o buraco e está arrastando o Lula junto com ele. Para você conferir tudo isso, você nem precisa se inscrever, mas se você se inscrever, ajuda muito o nosso canal. Então, se puder se inscrever, curtir, dar um like, isso dá muito engajamento no nosso canal. Estou fazendo o possível para fazer essa cobertura completa sobre o que rola no Brasil, no mundo. Aqui no nosso canal você vai entender de política, geopolítica, economia, direito, filosofia, enfim. Aqui é multicultural. Bora para cima? Vamos lá. Tá difícil para você. Imagina só a situação do Maduro. O jornal Reação Nacional escreveu o seguinte: atenção, o ditador Nicolás Maduro, não aguenta mais. Se entregou dormindo a um discurso ao vivo. O medo já não o deixa descansar. Até que não caias, Venezuela não parará ou não estará contente. Olha isso. Esse é um vídeo gravado durante um discurso do Maduro, que o Maduro literalmente está quase dormindo, ou seja, provavelmente desde o período eleitoral, desde sábado, não consegue nem dormir, de tanta preocupação. No sabemos que tiene la cara, está como borracho. E aí ele pergunta, olha só a cara dele, será que ele tá bêbado? No ha dormido, marico. Me se quedó dormido, Tá dormindo. Marico, como se queda dormido, Mira. Enfim, você conseguiu ver a cara de cansaço do Maduro. A coisa não tá fácil, ele tá preocupado. Pela primeira vez, ele tem a real chance de cair. Ele já fez essa maracutaia, nas eleições. Outras vezes o povo se revoltou também. Só que antes, todo mundo passou pano. Não foi tão justo assim, mas dessa vez não. Até os observadores internacionais. Olha só a matéria do Globo. Venezuela. O Centro Carter, que é um instituto de observação, adia a divulgação de informe sobre a eleição e retira funcionários do país. O Centro Carter, que era o grupo independente que ia falar, nós viemos aqui para fiscalizar a eleição do Maduro. Então, ele ia dar o parecer final. Depois das ações do povo na Venezuela, ele não deu, De acordo com o site, tal qual, citando fontes próximas aos representantes do Centro Carter, não houve pressão para que os monitores deixassem a Venezuela, mas a decisão foi tomada pela própria organização, citando preocupações de segurança. Pois é. Então, segundo informações, o Centro Carter não vai, dar o parecer deles. E essa publicação do Centro Carter é uma das mais importantes, um dos mais importantes observadores internacionais. Será que não vai dar mesmo? Olha só, o perfil oficial do Centro Carter. Pois é, já estão fora da Venezuela e já fizeram a declaração. E para quem quiser baixar, eles deixaram disponível um relatório inteiro com as fraudes eleitorais da Venezuela. As eleições presidenciais da Venezuela de 2024
não seguiram os padrões internacionais eleitorais de integridade e não pode ser considerada democrática. Enfim, será que a esquerda vai continuar passando pano para isso? A Globo News publicou, a fala do Lula. Lula sobre eleições na Venezuela. Estou convencido de que é um processo normal. O presidente se manifestou pela primeira vez sobre o processo eleitoral. Você vai entender o porquê que o Lula demorou tanto a se manifestar nesse caso da Venezuela. Só que, entretanto, todavia, contudo, foi checado. As eleições na Venezuela não foram normais. Há fortes evidências de manipulação e não há dados das urnas. Em 2 dias, centenas foram presos em protestos, 6 morreram, um líder da oposição foi sequestrado. Oficialmente, nem o Brasil reconheceu o resultado, ou seja, o Lula foi checado e caracterizado como fake news. O Centro Carter rebateu, as afirmações do Lula. Mas o Brasil, com essa declaração do Lula, ele entrou num certo grupo, nesse grupo aqui. Matéria da revista Oeste, Cuba, China, Coreia do Norte. Brasil entra na lista das ditaduras que reconheceram a eleição da Venezuela. Segundo o presidente Lula, o processo eleitoral no país vizinho é normal e tranquilo, o que não é e já foi amplamente declarado. O que aconteceu foi o seguinte: o Lula não deu a declaração oficial, não é o posicionamento do governo brasileiro. O Lula está tentando ganhar tempo. Para quê? Eu vou te dizer para quê daqui a pouquinho. Mas olha só, o Lula, como eu disse, ele acabou sendo matéria internacional pela sua omissão. O Maduro está afundando e está levando o Lula junto. Olha só, esse é o trechinho da fala do Lula, republicado no jornal La Nación, da Argentina. Estou convencido que é um processo normal. Concorda? E o governo tem direito de provar que está certo. Pôncio, não? Pôncio Pilatos? Pôncio, não? Pôncio Pilatos, ou seja, lavou as mãos, está mais pro lado da ditadura do que pro lado da democracia. Até a mídia argentina entendeu assim. O Marcel Van Hatten também se manifestou sobre a mesma matéria da Globo. Anormal é alguém acreditar no Lula. Mentiroso, ladrão, amigo de ditador, é o que escreveu o Marcel Van Hatten. Ajudou Chaves e Maduro a detonarem a Venezuela com o dinheiro do brasileiro. Lembrando que Lula está solto graças a amigos do Supremo Tribunal Federal. Vergonha. E aí, o Van Hatten ainda completa: cúmplice do bandido no poder na Venezuela. Ou seja, falas duras aí do Marcel Van Hatten. Mas, enfim, qual é o posicionamento? Por que o Lula não se manifestou a tempo? O porquê que o Lula vem segurando para apresentar um posicionamento em relação ao Maduro? Cara, essa trama já está escancarada. Tá fácil de entender o porquê. Dá uma olhada. A Rose News escreveu o seguinte: já está liberado mesmo, é? Lorival cometeu sincericídio? Eles estão dando tempo para o regime de Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral, que é o Conselho Venezuelano, é o equivalente ao TSE aqui no Brasil, limpar as provas das atas que dão vitória para Edmundo Gonzalez e substituí-la. Escuta só isso. Na CNN, batendo direto, na cara do Lula, porque falou a realidade, a real. O presidente Lula conversando com Joe Biden, dizendo: olha, vou continuar trabalhando pelo que ele chamou de normalização política da Venezuela. Que tudo isso vai dar? Eles estão dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonzalez e substituí-las por atas forjadas. Cara, eu não preciso nem colocar mais a publicação.
Vocês ouviram o que ele falou? Estão dando tempo para eles substituírem as atas que foram divulgadas por atas forjadas. Pois é o que está circulando, inclusive em periódicos, né, internacionais. O Space Liberdade transcreveu um para a gente aqui, ó. Bomba! Maduro está fabricando novos boletins de urna. O ex-vice-presidente da Colômbia, o Francisco Pátio, denuncia que nos armazéns do Conselho Nacional Eleitoral de Filas de Mariche, que é o local, né, estado de Miranda, existe uma equipe de 150 funcionários do órgão eleitoral venezuelano, todos supervisionados por um grupo de engenheiros chineses de 4 pessoas, fabricantes das máquinas. Tudo isso para imprimir todas as novas atas e apresentá-las aos observadores internacionais antes de sexta-feira, 2 de agosto. Vestem, e aí aqui é o que eles escreveram, vestem calcinha cinza, sem bolsos e não possuem celular. Os chineses chegaram da sala de situação cubana na madrugada de hoje, a bordo de um voo com Viasa. Eles estão supervisionados por Carlos Quintero, reitor titular do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, com o diretor de tecnologia da mesma organização. E aqui eis a publicação oficial do Pancho, para quem não confirma, né? Com muita responsabilidade e depois de verificar 100% essa informação, confirmo que nos galpões do Conselho Nacional Eleitoral de Filas de Mariche, estado de Miranda, há uma equipe de 150 empregados do ente eleitoral da Venezuela, todos supervisionados por um grupo de engenheiros chineses de 4 pessoas. Então, ele, né, o Pacho Santos, confirmou essa informação. Se ela é verídica, não posso dizer, mas ele atesta que foi confirmada, tem provas e tem fotos de que isso está acontecendo. A fala do Lula, que foi, muito amena, e todo mundo viu aqui a CNN falando, a gente viu o Pacho Santos falando, incomodou até a Globo News. A Marinês Araldi, ela escreveu o seguinte: nós avisamos. E aí, cita aqui, né, o áudio do Camarote. Agora, não significa que vai avalizar uma ditadura. Então, é outra coisa completamente diferente. Você pode ter relações diplomáticas e ter posições críticas, posições firmes. Porque, olha, a gente... o Lula foi eleito aqui no Brasil com a frente ampla em defesa da democracia. Será que a ficha está caindo? Então, isso não se refere apenas à vontade de um partido ideológico. Você tem um grupo que apoiou o presidente Lula. E agora, aqui no Brasil, tem que ter democracia. Lá pode relativizar a democracia, apoiar a ditadura. Então, depende de quem seja o aliado ideológico do PT e do presidente Lula. Aí pode ser Nicarágua, pode avalizar a ditadura na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba e não sei mais em que lugar. Então, Helder, o que a gente está vendo de forma muito triste é a construção de um discurso do presidente Lula. Fica muito claro, essa entrevista não precisa mais de nada, o presidente Lula está construindo um discurso, tentando buscar uma justificativa, muito constrangida, é verdade, numa saia justa, mas está construindo uma justificativa para apoiar uma farsa na Venezuela. Digo mais, ele está ganhando tempo para sustentar essa farsa na Venezuela. Mas não pense que as falas do Camarote me convenceram, não, tá? Não pense que, como o Camarote agora está sensato. Não. Daqui a pouquinho muda a retórica e o Lula volta a ser o democrata que ele sempre disse. Com exceção desse cara aqui. Esse cara eu tô virando fã dele, tá? Eu nem conhecia muito o trabalho, sabia quem era, mas não conhecia muito. Mas ultimamente tô virando fã do William Vac. O Tomé Abdu, que fez a publicação, ele escreveu o seguinte: o jornalista William Vac, mais uma vez, fez uma excelente análise da fala absurda do Lula, que chegou a afirmar que não há nada de grave na Venezuela. A relativização da gravidade
da situação vivida pelos venezuelanos, é um exemplo claro que o petista perdeu a noção que é moralmente aceitável. E para mim, sabe, isso aqui é a minha opinião pessoal, tá? Mas tem uma cara tão grande de que o VAC mandou foi uma indireta para o Lula. Escuta aí. Não tem nada de grave, nada assustador, disse o presidente Lula sobre o que aconteceu na Venezuela, onde a ditadura fraudou mais uma eleição. A frase do presidente Lula serve para muita coisa. Serve para mascarar fatos desagradáveis que a pessoa não vê ou não quer ver. Serve para justificar fatos abomináveis que a pessoa pretende que não apoia, mas apoia. Serve também como nova categoria moral, segundo a qual nada tem de grave atentar contra princípios da democracia. Nada tem de grave mentir, oprimir, reprimir. A frase do presidente Lula serve para relativizar qualquer coisa, o que é sempre também um grande perigo. Ao se relativizar, é que se perde a noção de princípios, se perde a noção dos limites do que é moralmente aceitável ou inaceitável. Isso, no fundo, é uma das grandes diferenças entre frase irresponsável de botequim e frase de um chefe de Estado. É a capacidade de reconhecer a seriedade, o significado e a abrangência dos fatos. Portanto, é reconhecer como é grave fraudar uma eleição. Senão, a frase fica valendo para o próprio Lula. Para mim, foi uma indireta. E uma indireta, ou melhor, foi uma direta para o Lula sobre essa questão do Maduro e do próprio Lula, que se apresentou como o herdeiro do trono da democracia. O Eneg também não ficou calado, não. Eu achei muito interessante o Eneg se posicionar também, da Band News, que ele disse o seguinte: Lula sugere à oposição da Venezuela recorrer à justiça controlada pelo Maduro. Bom, como você viu, o presidente Lula deu a fórmula dele, né? Ele disse que se a oposição tem dúvida sobre o resultado da eleição, é só entrar na justiça. Justiça na Venezuela. Pelo amor de Deus, está tudo dominado lá. O ditador Maduro controla o poder judiciário na Corte Suprema, que é chamada Tribunal Supremo de Justiça. Eles não dão um passo sem pedir a bênção para ele. Imagina a oposição entrando com uma ação apontando indícios de irregularidades contra o chefe da juizada. Não é possível que o presidente Lula acredite nisso, não. Sobre isso, a Ana Paula Henkel, mais conhecida como Ana Paula do vôlei, ela fez um comentário que merece respeito. Mortos, presos políticos, cerceamento do debate e de liberdades, falta de transparência, desrespeito à Constituição, perseguição a opositores do regime, judiciário aparelhado. Que cenário devastador na ditadura da Venezuela. Ironicamente, ela conclui: ainda bem que não temos nada disso no Brasil. Ufa, qualquer semelhança não é mera coincidência. Ou seja, sabe, tá difícil, né? Tá difícil esconder, né, o que tá acontecendo. Até a Marina Silva discordou do Lula. Pois é, durante uma entrevista que aconteceu no Metrópolis, a Marina Silva falou que discorda do governo Lula e que reconhece de uma vez por todas que a Venezuela não é uma democracia. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, né, que não está falando muito sobre o desastre do meio ambiente, afirmou na quarta-feira que o regime de Nicolás Maduro não é uma democracia e cobrou provas. Nossa, ela descobriu a roda. Falar que a Venezuela não é uma democracia, tá bom. Mas, e aí, o interessante é o seguinte: o Elon Musk, ele tá cutucando o Maduro o tempo todo. O tempo todo. O povo da Venezuela, né, o povo, votou massivamente em Gonçalves. E aí ele citou uma matéria do Visegrad, tá? O Visegrad diz o seguinte: o time, o Machados Team, né, o time de Machados, postou os arquivos, né, auditados do verdadeiro resultado da eleição. Gonçalves
67%. E aí ele pegou aqui, ó, 80% das atas foram digitalizadas. E a oposição teve acesso a essas atas. Inclusive, deixou disponível para que observadores internacionais pegassem. O resultado dessas atas foi esse aqui, postado pelo Elon Musk. Lembrando que ele não está falando uma coisa sem embasamento legal. E aí, o Maduro não está gostando nem um pouco do Elon Musk, declarou o Elon Musk como um inimigo, um arqui-inimigo, né? E o Elon Musk, depois de um tempo, pensou se respondia, se não respondia, resolveu gastar seu espanhol. Ele escreveu o seguinte: El burro sabe mais que Maduro. Ou seja, até um burro é mais inteligente que o Maduro, né? Ele citou uma publicação da Ian Miles, né, que escreveu o seguinte: o líder ilegítimo da Venezuela, o Nicolás Maduro, que claramente, né, se reelegeu através de uma fraude, declarou guerra ao Elon Musk, quem ele chama de arqui-inimigo. Ele clamou ao Elon Musk, ele declarou que o Elon Musk quer invadir a Venezuela com seus foguetes espaciais. Meu Deus. Agora eu entendi o porquê que o Elon Musk escreveu que o burro tá melhor do que o Maduro, né? Você tá vendo o nível, né, da discussão do cara que tá lá na Venezuela. Então, tenso. Vamos lá. Outro ponto que tá tenso. Vamos falar aqui, né, do senhor Geraldo Alckmin. Pois é, o líder do Hamas esteve em evento que também teve a presença de Alckmin horas antes de ser assassinado. Sabe qual que é o mais impressionante disso tudo? Ia passar batido. Ninguém ia falar desse caso. Ninguém ia comentar, né, que o Geraldo Alckmin esteve no Irã ao lado do líder do Hamas. Até que as forças de Israel, e diga-se de passagem, fizeram uma coisa digna de cinema. Entraram dentro do Irã, cheio de James Bond, de lá de 007, conseguiram interceptar o cara saindo no evento, público lotado, pegaram o cara e cancelaram o CPF dele. Ninguém iria imaginar que o Alckmin estava lá, até que começou a circular na rede mundial, né, nos jornais, a imagem do líder. E olha quem aparece ali. Olha quem está aí. Ele, gente. O Geraldo Alckmin. Que filmagem sacana que pegou o Alckmin, né? E do lado, o líder do Irã, do Hamas, assassinado pela inteligência israelense, né? Então, assim, no final das contas, né, a gente sabe que cobrar democracia por parte desse governo foi uma tremenda, isso sim podemos dizer, foi uma tremenda, mas uma gigantesca 171 eleitoral. Todo mundo já percebeu que foi só uma narrativa para ganhar, né? Para levar de tapetão. Foi só uma narrativa, porque na hora, como disse o Oineg, como disse o VAC, como disse até o Camarote, na hora de defender a democracia dos outros, aí passa pano e aí dá tempo para tudo acontecer, né? Deplorável, vergonhoso, e a gente espera que as coisas, né, realmente se adequem no nosso Brasil. Fechou? Espero do fundo do meu coração que, a democracia volte a reinar na Venezuela, no Brasil, e que tudo, né, tenha, um desfecho feliz no final dessa história macabra. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.